Quantas vezes você já viu em filmes aquela pasta ultra secreta que muda tudo? Aquele documento que derruba governos, que ninguém deveria tocar, que fica trancado atrás de portas blindadas. Agora imagina descobrir que um desses documentos existiu de verdade e que silenciosamente mexeu com a vida de bilhões de pessoas, inclusive a sua. Enquanto você corre atrás de contas, trabalha o dobro, ganha cada vez menos e tenta entender por que ter filhos virou um luxo e por que comprar uma casa parece impossível, alguém diz que estamos vivendo melhor do que nunca. Só que algo não fecha. A família mudou. O trabalho mudou. As relações mudaram. A sociedade inteira virou de cabeça para baixo. E tudo isso vem sendo tratado como se fosse uma mudança natural. Como se tivesse acontecido porque foi um processo de evolução natural. Só que não foi bem assim. E se eu te disser que há quase 50 anos um documento secreto dentro do governo dos Estados Unidos já falava sobre tudo isso? Um texto que tratava o crescimento da população mundial como uma ameaça real. Algo que precisava ser controlado, contido, gerenciado, não pela natureza, não pela sociedade, mas por decisões políticas e estratégias calculadas. Esse memorando ficou escondido por décadas. Quase ninguém sabia da existência dele. E quando finalmente veio à tona, ficou claro que várias mudanças que hoje parecem espontâneas foram, na verdade, estimuladas. A forma como pensamos em família, o papel das mulheres, as campanhas sobre planejamento, as políticas que incentivam um tipo de vida e desestimulam outro, até a maneira como a gente entende sucesso, trabalho e futuro. Nada disso brotou do nada. Tudo isso foi programado para acontecer. É normal que você pense que isso parece teoria da conspiração. Eu também pensaria. Só que não é. Estamos falando de um documento oficial. Um documento assinado por um dos homens mais influentes da Guerra Fria, Henry Kissinger. Hoje, o belo mundo abre essa caixa preta e mostra como um relatório quase desconhecido ajudou a moldar silenciosamente a maneira como vivemos, como pensamos e até como enxergamos a nossa própria vida. O que você vai ver agora não é ficção, é história, daquelas que ninguém poderia saber. No começo da década de 70, o planeta parecia prestes a entrar em combustão. As grandes potências saíam de guerras longas, gastas e traumáticas. A economia global cambaleava entre inflação alta, crises de energia e choques do petróleo que paralisavam cidades inteiras. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética se infiltrava em todo o continente possível, acendendo conflitos, derrubando governos e financiando interesses por baixo dos panos. E foi justamente nesse cenário tenso que um assunto aparentemente simples começou a preocupar quem mandava no mundo. A população global estava crescendo rápido demais. Para a maioria das pessoas, isso era só um sinal de que o mundo estava mudando. Para o governo dos Estados Unidos, era algo bem mais sério. O receio era que esse crescimento acelerado acontecesse justamente em regiões que já sofriam com pobreza, instabilidade política e falta de infraestrutura mínima. Mais pessoas significava mais consumo de comida, energia, água, petróleo, minerais. Significava mais pressão sobre recursos que não existiam em quantidade infinita. E se esses recursos começassem a faltar, o impacto recairia diretamente sobre a influência americana, que dependia profundamente do acesso a eles. Foi nesse clima de ameaça silenciosa que Richard Nixon chamou um dos nomes mais poderosos da Guerra Fria, Henry Kissinger. Ele não era apenas um político de alto escalão. Kissinger ocupava, ao mesmo tempo, as duas posições mais estratégicas da política externa americana, Conselheiro de Segurança Nacional e Secretário de Estado. Isso colocava o homem no centro do tabuleiro mundial, onde decisões sobre guerras, diplomacia, derrubadas de líderes e abertura de mercados eram tomadas diariamente. Quando um documento nascia das mãos dele, não era um relatório qualquer. Era um plano que tinha peso, alcance e capacidade real de se transformar em ação. A missão entregue a Kissinger era urgente: entender como o avanço populacional ao redor do planeta
poderia afetar o futuro dos Estados Unidos. Daí surgiu um memorando reservado chamado Memorando de Estudo de Segurança Nacional, conhecido também como o Informe Kissinger. Era um estudo que analisava o crescimento demográfico de dezenas de países e apontava quais regiões poderiam, em pouco tempo, se transformar em focos de instabilidade global. Entre os países considerados críticos estavam Índia, Bangladesh, Brasil, México, Egito, Nigéria e outros gigantes populacionais. A lógica do documento era de que quanto mais gente vivendo nesses países, maior seria a disputa por alimentos, água, combustíveis e todo tipo de matéria-prima que movia a economia mundial. E, se esses países desabassem social ou economicamente, o efeito dominó atingiria todo o planeta. Mas o documento não se limitava a prever o futuro. Ele descrevia o que precisava ser feito para alterá-lo. Dentro de suas páginas estava registrada a ideia de que o crescimento populacional em diversas regiões do mundo deveria diminuir. Não naturalmente, não lentamente, mas de forma ativa ao longo das próximas décadas. Para Kissinger, o centro de toda transformação estava na família. Era dentro dela que se decidia quantas vidas chegariam à próxima geração. Era ali que seria possível mudar o curso demográfico de países inteiros. Se o mundo precisava ser estabilizado, a mudança começaria dentro de cada casa. Enquanto esse memorando circulava em silêncio por corredores restritos de Washington, o planeta seguia sem perceber o que estava sendo preparado. Quando o informe ficou pronto, surgiu uma pergunta que não podia aparecer em nenhum papel. Como transformar aquelas recomendações em ação sem revelar ao mundo que os Estados Unidos estavam influenciando o destino de outros países? Qualquer gesto direto levantaria suspeitas. E o memorando dependia exatamente do contrário. Silêncio absoluto. A estratégia não foi atuar na linha de frente, foi se esconder atrás dela. Instituições internacionais passaram a ocupar um papel decisivo nessa engrenagem. A Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde já tinham presença consolidada nos países considerados críticos pelo memorando. Eram vistas como neutras, eram respeitadas e tinham liberdade para agir em áreas sensíveis sem despertar alarme político. A partir desse ponto, inúmeras iniciativas começaram a surgir sob o rótulo de propostas técnicas. Campanhas de planejamento familiar começam a aparecer em regiões diferentes do planeta. À primeira vista, tudo parecia parte natural do avanço da medicina, da educação ou do bem-estar social. O que o público não sabia é que entre as recomendações existia um tema tratado com extremo cuidado: o aborto. O documento afirmava que países com crescimento populacional muito acelerado poderiam reduzir sua taxa de nascimentos através da ampliação de serviços médicos que incluíam a interrupção da gravidez. Mas isso nunca seria apresentado como ferramenta de controle populacional. Era descrito como saúde reprodutiva, atendimento básico, apoio às mulheres. Um vocabulário cuidadosamente escolhido para evitar rejeição e manter a imagem imparcial das instituições internacionais. O memorando precisava operar de forma invisível. Ele conseguiu. Paralelamente, governos percebiam que aceitar esse tipo de política facilitava negociações com organismos internacionais. Empréstimos, financiamentos, programas de assistência. Tudo ficava mais acessível quando o país demonstrava abertura para modernizar sua abordagem demográfica. Nunca houve anúncio oficial, mas a pressão era sentida nas conversas discretas, nas reuniões fechadas e nos acordos firmados longe dos olhos do público. As recomendações escritas no começo da década de 70 se espalhavam por diferentes regiões do planeta. Mas essa nem é a parte mais cruel. Como já era de se imaginar, cada país recebeu essas políticas de um jeito próprio. Em alguns lugares, as iniciativas caminharam de forma moderada, com campanhas educativas e novos serviços de saúde. Já em outros,
a lógica do planejamento familiar ganhou proporções que ninguém imaginava. E foi nesses casos que o informe deixou de ser apenas um documento estratégico e passou a gerar episódios que hoje fazem parte dos capítulos mais sensíveis da história contemporânea. A Índia foi o caso que mais chamou atenção. Na metade da década de 70, o país enfrentava instabilidade econômica, tensões políticas e uma dificuldade crescente em atender sua população. Quando o governo decidiu adotar um programa agressivo de controle demográfico, milhões de pessoas foram submetidas a procedimentos que até hoje são alvo de questionamentos. Muitas aceitaram por medo de perder benefícios básicos. Outras foram pressionadas em situações de vulnerabilidade. O número total passou de 70 milhões de procedimentos, em um intervalo surpreendentemente curto. Anos depois, o Peru viveu uma situação que também deixou marcas profundas. Muitas mulheres de regiões pobres e comunidades indígenas passaram por procedimentos apresentados como parte de programas de saúde. Só que inúmeros relatos apontam falta de informação adequada, ausência de consentimento claro e pressão para aceitar o que estava sendo oferecido. As investigações continuam até hoje, com pedidos de reparação e debates sobre responsabilidade. Esses episódios não representam o mundo inteiro, mas revelam como ideias que pareciam técnicas e neutras podiam ganhar formas completamente diferentes dependendo da realidade de cada país. Em alguns, tudo seguiu de maneira relativamente equilibrada. Em outros, as políticas viraram instrumentos de coerção social. E enquanto essas histórias aconteciam em lugares tão diferentes, o efeito global começava a aparecer. As taxas de natalidade caíam. Os padrões de família mudavam. E muitos países passaram a viver algo que o informe já previa. O memorando tinha saído dos gabinetes e agora moldava, de forma visível ou silenciosa, partes inteiras do planeta. Quando o informe Kissinger foi liberado ao público, muita gente focou nas partes mais óbvias. Aquelas que falavam de contracepção, acesso a métodos de planejamento familiar e controle populacional em países pobres. Mas tem um trecho menos comentado que talvez tenha sido o mais eficaz de todos. No meio do relatório, aparece uma constatação simples. A entrada das mulheres no mercado de trabalho e a mudança no padrão de família podiam ter um impacto direto no número de nascimentos. E para quem queria frear o crescimento populacional, isso era ouro. Só que nada foi imposto. Era um movimento que nascia dentro das casas, das cidades e do próprio ritmo econômico das sociedades modernas. A vida ficou mais cara em muitos desses países considerados prioritários no informe. Ter moradia, manter filhos na escola, garantir alimentação, transporte e saúde passou a exigir cada vez mais esforço financeiro. Aos poucos, trabalhar deixou de ser uma escolha e virou necessidade. E quando duas pessoas precisam trabalhar o tempo inteiro para sustentar uma casa, o tamanho da família naturalmente diminui. Isso não veio de uma campanha oficial, veio do dia a dia. À medida que o mercado pedia mais qualificação, as pessoas passaram a estudar por mais tempo. Casamentos aconteceram mais tarde. E a decisão de ter filhos foi sendo empurrada para depois. A cada adiamento, a família diminuía, não por pressão direta, mas porque o tempo e os recursos simplesmente não davam conta. Esse movimento combinava com uma mudança cultural que ganhava força ao redor do mundo. Novelas, filmes, propagandas e revistas passaram a destacar um estilo de vida mais individual, focado em liberdade, carreira e mobilidade. A imagem da família numerosa, tão comum em décadas anteriores, foi perdendo espaço para uma vida mais compacta e fácil de administrar. Em poucos anos, muitos países se viram com a mesma tendência. Menos nascimentos, mais mulheres no mercado, mais famílias com apenas 1 ou 2 filhos, mais jovens adiando planos porque o custo de vida não dava escolha. Quando olhamos para esse conjunto de mudanças, fica evidente como ele se encaixa nas previsões que apareciam no informe Kissinger. A lógica do memorando dizia que, com ritmo econômico acelerado e novas demandas sociais,
as famílias naturalmente ficariam menores. E foi isso que aconteceu. O mais curioso é que ninguém percebeu essa virada no momento em que ela estava acontecendo. Foi uma mudança que entrou pela porta da frente, misturada com a rotina, com o trabalho e com o estilo de vida que o mundo moderno impôs. Décadas depois, vários países enfrentam o efeito inverso. A natalidade caiu tanto que agora discutem como aumentar o número de nascimentos, criam incentivos, bônus, benefícios, programas de atração de jovens. Só que reverter uma mudança cultural tão profunda é um desafio gigantesco. Quando a lista dos países considerados prioritários apareceu nos bastidores de Washington, muita gente não entendeu por que justamente aqueles lugares chamaram tanta atenção. Dentro da lógica do memorando, no entanto, a escolha não tinha nada de aleatória. Era uma mistura de fatores econômicos, estratégicos e demográficos que, somados, criavam um cenário impossível de ignorar. O medo não era simplesmente ver mais gente nascendo. O medo era o impacto desse aumento sobre cadeias globais que sustentavam a posição americana desde o fim da Segunda Guerra. A Índia, Bangladesh, Nigéria, Egito, México e Brasil seguiam um padrão muito parecido. Todos viviam crescimentos populacionais acelerados em regiões essenciais para o abastecimento de energia, alimentos, insumos industriais e circulação de mercadorias. Eram países entrando nos anos 70 com cidades lotadas, governos pressionados, economias instáveis e juventudes enormes chegando ao mercado de trabalho. Para uma potência que dependia de previsibilidade, esse conjunto era visto como risco imediato. O Brasil, por exemplo, aparecia com destaque nas análises internas. Não era só o tamanho do território ou o ritmo de crescimento populacional. Era o que o país representava em termos de recursos naturais, minério de ferro em escala colossal, reservas que interessavam diretamente à indústria pesada americana, nióbio usado em ligas avançadas, água doce em quantidade que poucos países possuíam, um agronegócio que já despontava com capacidade de alimentar mercados inteiros. Para Washington, um país desse porte, enriquecendo rápido e com uma população crescendo em velocidade superior à de países desenvolvidos, podia ganhar peso político próprio, atrair influência de outros blocos e reduzir a capacidade americana de manter acesso seguro a esses insumos. No raciocínio frio do documento, mais gente significava mais demanda interna e, no longo prazo, maior autonomia. Autonomia demais nem sempre era vista como algo confortável. O México entrava na equação por um caminho diferente, mas igualmente sensível. A proximidade geográfica transformava qualquer instabilidade em impacto direto sobre os Estados Unidos. Além disso, o país era, e continua sendo, um fornecedor importante de petróleo, gás e produtos agrícolas. Um México com explosão populacional, aumento de desigualdade e tensão política era interpretado como ameaça dupla. De um lado, pressão migratória crescente. Do outro, risco ao fluxo de energia e alimentos que cruzavam a fronteira e abasteciam a economia americana diariamente. Por isso, o memorando tratava o país como peça fundamental em qualquer estratégia de longo prazo. A grande verdade é que o problema não era o crescimento populacional em si. O problema era quando esse crescimento acontecia justamente nos lugares onde estavam alguns dos recursos mais estratégicos do planeta. O documento não usava palavras explosivas, mas deixava evidente que manter essas regiões estáveis e integradas ao mercado internacional era tratado como prioridade de segurança nacional. Agora que esse quebra-cabeça está montado, fica mais fácil entender por que ele foi tão importante e por que tanta gente só ouviu falar dele muito tempo depois. E no final das contas, talvez essa seja a maior lição do Informe Kissinger. A história nem sempre muda com grandes discursos. Às vezes ela muda com um memorando guardado numa gaveta, enquanto o mundo segue seu curso sem perceber que já está se movendo na direção prevista por ele. E por hoje, a gente fica por aqui.
Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você acha que o informe Kissinger realmente influenciou o rumo da sociedade? Ou tudo isso foi apenas coincidência histórica? Conta pra gente aqui nos comentários, porque a sua opinião faz esse canal existir. E se você gosta de mergulhar em temas que ninguém explica direito, mas que mudaram a nossa vida lá no fundo, já aproveita para se inscrever no canal. Ativa o sino para não perder nenhum episódio. Deixa o like porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. E, se quiser apoiar ainda mais, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de descobrir essas histórias escondidas atrás da cortina. A gente se vê no próximo vídeo do Belo Mundo. Até lá!